Podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de Sistemas de Informação do Univem. Sejam bem-vindos a mais um Break Universitário Univem. Hoje estamos com a participação do Pedro Henrique Gottlob Beck. Opa. E também estamos com o nosso convidado, ilustríssimo professor Paulo Rogério Cardoso. Tudo bom, professor? Tudo bom, Kelso? Que prazer estar aqui com vocês, cara. Muito legal fazer esse bate-papo. Gosto muito desse tema, vou ficar muito à vontade. E, professor, fala aí pra gente quais são os seus cursos, no que você é formado. Eu sou formado em Ciência da Computação, né? Eu tenho mestrado também na área de Ciência da Computação, principalmente na área de segurança de redes, né? Já fui certificado Cisco, tenho certificação de Pentest profissional, né? E atuo como consultor nas empresas, na área de cibersegurança, né, junto com escritórios que trabalham com LGPD. Né? Então, nós temos um time que atua junto com esses escritórios e nós atuamos junto da parte de cibersegurança. Né? Porque é aquilo que a gente fala, a segurança não é só a parte de informática. Então, nós temos um time muito grande que cuida da área jurídica, que cuida da área de RH, né? E a nossa equipe trabalha em cima da parte de cibersegurança, completando um time aí que vai dar essa visão maior, né, de proteção para os dados de uma empresa, né? Então, é essa aí a minha profissão, cara, e eu dou aula no Univem aí há mais de 17 anos, cara. Tá sempre atuando na parte de redes aí, que é um dos meus maiores prazeres é o contato que eu posso ter com os alunos e trocar essas experiências, né? Porque a hora que a gente está falando, você vê o olho dos alunos brilhando, né, cara? E o meu brilho é também de ver isso, cara. Eu fico muito contente dessa oportunidade aí, de falar um pouco da minha experiência também. E um assunto muito novo, né, novo não, né, isso já existe há muito tempo, mas é um assunto que está chegando à tona aí a todo momento nos noticiários, né? Com certeza. E aí, para revelar para todos que estão nos acompanhando, nós abordaremos o tema segurança de dados. Assunto que caiu na graça aí de quem quer fazer coisa certa, coisa errada, para as empresas também, isso está sendo com uma evidência, uma preocupação muito grande. E questão comercial, né? Porque a pandemia veio aquecer bastante, existe algumas reservas, né? Toda a parte jurídica, parte da tecnologia, enfim, todo mundo teve que entrar e teve que rebolar para poder se adequar. Pedro, manda a primeira pergunta para a gente poder desembaraçar o nó. Então vamos lá, professor. Nossa primeira pergunta para você aqui é o que é um ransomware e o que seria um ataque do ransomware? O que significa isso? Para a galera mais leiga que não entende, para a gente mesmo que também meio às cegas, o que seria isso? Legal. Vamos lá, vamos desmistificar algumas coisas aí, alguns termos, né, que a gente ouve falar muito, né? Hoje, você abre aí os noticiários, você vê lá, né? Uma empresa que foi atacada, né, principalmente hoje, o ransomware, né? O ransomware, ele, na verdade, ele é um vírus, né? Um tipo de vírus que tem lá, um malware, né? Que ele pode afetar computadores. Então, para você ter esse vírus, ele precisa estar instalado no seu computador. Né? Uma vez ele instalado no seu computador, ele tem a capacidade de criptografar todos os seus dados que estão ali disponibilizados. Né? Então, a criptografia é o quê? A criptografia é como se estivesse embaralhando todos os seus dados, né, em cima de uma chave, né, de uma senha. Quando você acessa a rede Wi-Fi, você não digita lá uma senha, né? Sim. É a mesma coisa, aquela senha lá é uma criptografia, para que os seus dados, quando eles sejam transmitidos, eles possam até ser capturados, mas eles não vão ser entendidos, porque ele está criptografado. Então, você tem uma chave de criptografia e uma chave de descriptografia. Né? Essa chave vai fazer com que você, usando ela, você consiga ler os dados criptografados. E o ransomware ele faz exatamente isso, só que ele vai fazer isso em cima dos arquivos que estão guardados no computador.
Então, uma vez esse arquivo acionado, a pessoa que está na frente do computador vai ver que seu computador começa a ficar mais lento e, de repente, ele já não consegue acessar mais nada e já não consegue mais ter acesso, né? Porque está tudo criptografado. Ele vai ter uma mensagem na tela lá, geralmente pedindo um resgate para fazer a descriptografia, né? Pedindo um valor para que isso seja feito, né? E geralmente isso é pago em moedas digitais, né? Justamente para evitar o rastreamento, né? Isso tem a ver, então, com sequestro de dados, então. Exatamente, porque de uma vez que ele criptografou os seus dados, cara, só ele tem a senha, a chave, né, para descriptografar. Então, o que ele vai fazer? Se você quiser seus dados de volta, você me paga e eu te dou a chave para você descriptografar. Ele vai colocar a chave e os arquivos serão descriptografados. Mas é o que a gente tem visto aí, né, é uma cultura que nem sempre você pagar é uma garantia que as pessoas vão dar o seu dado de volta, né? Que essas quadrilhas, né? Porque, na verdade, quem vai fazer um ataque desse não é um único usuário, né? Não é só aquele usuário que está atrás do computador. A gente geralmente imagina, né? O hacker é aquele cara que tem um capuz, que ele fica numa sala escura, sentado na frente do computador. 5 monitores. E ele vai lá sozinho, ele faz tudo, né? Uhum. E não é bem assim, cara. Hoje nós temos equipes, elas são quadrilhas mesmo, tem serviços terceirizados, né? Por exemplo, você tem lá quem desenvolve o malware, né? O ransomware, e quem compra esses ransomware para fazer a utilização, né? E várias pessoas da equipe desses criminosos, eles estudam a instituição, eles estudam a corporação para saber como que eles vão conseguir colocar esses arquivos lá dentro. Professor, em pequenas proporções, o usuário acha que o computador, ou então o próprio celular está lento, não estou conseguindo acessar, e de repente o que a gente interpreta que pode ser um vírus, naquela pequena proporção, se você levar para grandes empresas, empresas de capital aberto, tudo, já gera um comércio paralelo, né, em sequestro de dados, seria isso? Sim, você tem várias formas ali de explorar isso, né? Porque quando a gente fala do sequestro de dados, né, de ele pegar os dados e criptografar e não deixar você ter o acesso, se você pensar numa empresa, cara, uma empresa fica parada sem poder fazer nada, né? Não tem o que ela trabalhar. Ela não consegue atender os seus clientes, ela não consegue gerar as suas cobranças, né? Então, não tem o que fazer. Realmente, seus dados ali estão sequestrados. Só que, além dessa cultura, cara, desse sequestro, tem ainda extorsão. Caramba. Uma vez o cara pagando, ele fala assim, beleza, agora eu tô com seus dados aqui. Quanto você vai pagar para mim? Para eu não divulgar os seus dados. Nossa. Tá? Então é um crime, cara, realmente muito complexo, né? Com muitas variantes ali que podem ser afetados, né? Então essa é a ideia do ransomware. O grande problema aí, na verdade, né, é a segurança, né? A empresa, ela precisa investir em segurança para que isso não possa acontecer. Então Ô, professor, e assim, hoje, falando a respeito do nível que já chegou, né, essas quadrilhas, né, esse pessoal, existe como evitar ter um bloqueio, uma segurança efetiva, 100%? Ou hoje já não dá para falar assim, olha, ninguém está salvo, não é garantido? Legal, é o seguinte, Kelson, quando a gente fala em 100% garantido na área de TI, cara, é complicado. Isso não existe, cara, isso não existe. Mais ou menos, né, professor? Mais ou menos. Não tem como, porque é uma guerra, cara. Né? Um faz, o outro vai lá e burla, o outro vai, cria segurança, o outro vai e burla. Isso vem desde lá do princípio da computação. Sim. Né? Então, tudo acontece dessa maneira aí, é muito complicado. Mas o que a gente vê? Existem algumas formas de mitigar essas possibilidades, né? Mas isso tudo vai da cultura empresarial.
né? E que é o que a gente não vê hoje, cara. Infelizmente, a gente não vê hoje. A gente vê muitas empresas tratando da parte de segurança da informação como despesa. E não é, cara. Isso é um investimento, entendeu? É verdade. Isso é um investimento. As empresas se preocupam muito com a disponibilidade, né? O que é disponibilidade? O dado tem que estar lá. Se eu precisar, eu quero acessar. Mas o setor de TI, de repente, fala, olha, eu não posso fazer isso. Fala, mas eu preciso disso. Então, o que acontece? Você não tem uma cultura de segurança. E essa cultura, geralmente, ela fica... as pessoas associam a parte de segurança da informação à área de TI. Né? Então, ele acha que o responsável pela TI ele é responsável pela segurança, e não é. Toda empresa, ela tem que estar incorporada nisso. Desde os funcionários, né, os gestores, isso tudo tem que vir de uma cultura deles. Porque quando a gente fala de ataques, na verdade, uma empresa, quando ela é alvo, né, de um possível sequestro, é uma empresa que já vem sendo estudada há meses. Sim. Né? Não acontece da noite para o dia. Vou pegar a Renner, vou lá, beleza, sequestrei os dados da Renner. É como se fosse um assalto a banco mesmo, um negócio planejado. Isso, exatamente. E nesse planejamento, todo mundo está envolvido. Né? Por exemplo, vamos imaginar que eu queira fazer um ataque desse tipo, eu vou fazer um estudo no LinkedIn, eu vou pegar quem são os funcionários dessa empresa, quais são os seus cargos, né, quais são os seus hábitos, né, vou pegar no Facebook, vou pegar o GitHub, né, o GitHub você pega muitas informações, o GitHub é um repositório de dados, né, de projetos, e você pode, de repente, pegar algumas informações lá. Então, existe uma fase de coleta de informações para que você estude aquele ambiente, para você saber como é que você pode se filtrar. Então, de posse dessas informações, você estuda, de repente, um desses funcionários. Você sabe quem são os gestores dele, a pessoa vai lá e cria um e-mail, né? Primeiro conversa com o gestor. Eu tenho uma proposta e tal, e vê como que o gestor responde esse e-mail, vê qual que é a assinatura desse gestor. Nossa. Ali pega essa informação, cria um e-mail para um funcionário, por exemplo, né, solicitando alguma informação dele e pedindo para que ele, de repente, clique em algum link ou que ele acesse, baixe algum arquivo, né, e a partir daí começa todo o desenvolvimento. Então, o atacante ele precisa ganhar a confiança de um desses funcionários. Vocês estão vendo que aí, pessoal, a área de TI não consegue estar envolvida. Sim. Porque ela consegue fazer a proteção do ambiente, mas ela está utilizando um canal que ele é público, né, que ele é legítimo, né, um canal de comunicação legítimo dentro da empresa. A partir daí, você conversa com essa pessoa, você ganha confiança, e, de repente, você joga alguma coisa lá, que ela vai clicar e não vai acontecer nada, acabou. Para ela, morreu ali. Só que no momento que ele faz isso, ele pode estar colocando ali dentro um arquivo malicioso. Sim. Ou ele pode estar garantindo um acesso para uma pessoa externa acesse o computador dela. E a partir daí, o que a gente fala, você consegue ganhar, não é o acesso a tudo, mas você consegue o acesso à máquina daquela pessoa. E aí, aí quase. E aí nós ganhamos o que nós chamamos de movimento lateral. Né? Uma vez dentro dessa rede, você vai fazer um movimento lateral. Você vai começar a fazer a conexão com outros computadores da rede, até o ponto de você chegar no servidor. Então, você vai fazendo a escalada de privilégios, né? Você vai fazendo testes, você vai implantando coisas em outros computadores, e isso leva tempo. Sim. Né? Isso não é da noite para o dia. Então, você começa a infectar uma máquina, até que você consegue chegar no servidor. E a hora que você chegar no servidor, você vai estudar esse servidor, ver quais são os serviços, né? Ver como é que são feitos os backups, aí você vai implantar o arquivo do malware lá dentro, e a hora que você dá o start, a coisa começa. Pegadinha do malandro. Exatamente. E aí já era. Ô Paulinho, mas hoje até questão, né, falando
empresa, um usuário e senha, não somente de e-mail, mas para sistema ERP, né, que as empresas utilizam internamente, a preocupação de não passar isso, não emprestar ao usuário. Sim. Né, isso muitas pessoas acabam não levando, mas é só um acesso rápido. Não, hoje é muito sério isso. Né, e as pessoas não têm consciência. E uma coisa muito importante também que você falou é que o TI, ele teria que ter os departamentos dentro do TI para cuidar das partes específicas para atender a empresa, não somente os dados. Tem que ter a gestão desses dados, tem que ter a parte da segurança desses dados. Sim. E isso não é visto claramente muitas vezes, né? Não. O papel do TI, da segurança e tudo mais. Sim. O TI é uma parte da segurança. Sim. Né? Uma parte da segurança, porque ele controla o acesso, né? Tanto interno quanto externo. Mas a segurança está em todo local. Tá num papel em cima da mesa de um funcionário que tem uma informação, né? Tá num e-mail enviado por uma pessoa, né? Então está em todo lugar. E o que a gente fala, as empresas, hoje, elas não têm uma política de segurança de informação. Sabe, o que o usuário pode, o que o usuário não pode, o que é um incidente, né, de segurança. Porque isso tem que estar envolvido todo mundo, cara, principalmente ter um apoio da pilha maior, da pilha maior ali da diretoria, né? Da diretoria, eles têm que estar muito envolvidos com isso. Sim. Porque eles têm que dar o aval. Porque a gente que é da área de TI, a gente sabe como é que é. Às vezes a gente está na empresa e eu pergunto para os gestores lá da área de TI, né? Mas como que isso daí funciona? Falar, eu tenho que fazer assim porque os funcionários, se a gente mudar alguma coisa, eles vão reclamar. Mas vão reclamar para o pessoal da TI. Se o gerente falar para eles, é assim que vai ser, não tem o que fazer, cara. Tem que aceitar. É verdade, cara. Não é isso? Então, essa cultura, sabe, de ter treinamento para os usuários, tá? De ter treinamento, de você ter uma política de segurança de informação que diz como que você deve tratar o seu dado, tá? A política da mesa limpa, tá? Nunca deixar informação, de você desligar a tela do seu computador quando você sai da frente dele, né? A troca de senha, de você usar uma senha forte. Hoje você fala de usar uma senha forte, os usuários reclamam. Sabe? Reclamam, mas eu tenho que ficar mudando a minha senha cada mês, todo mês eu tenho que trocar. Isso é segurança, né? Porque, infelizmente, a gente só vai se dar conta da importância disso a hora que a gente cai num problema desses, né? A hora que compromete. Imagina uma instituição de ensino, por exemplo, tendo tudo parado, cara. E hoje, ainda mais com o advento da transformação digital, a gente vê as empresas cada vez mais dependendo da segurança, né? Sim. Tá, mas isso é uma cultura, infelizmente, da maioria das empresas que a gente atende hoje, a gente vê que nós estamos indo por esse caminho, né? De não dar o devido olhar para essa parte de segurança. O Paulinho, pois não. Eu ia perguntar, né? Você acha que seria algum... Com relação a Renner, no caso, a franquia da Renner, você acha que teria sido algum descuido justamente assim, de deixar uma folha de papel em cima, um descuido de senha? Você tem alguma noção disso? Você acha que realmente foi azar? Não, Pedro, azar não é não, cara, porque é que a gente fala, nós temos duas fases, cara. Nós temos quem cuida da defesa e nós temos quem cuida do ataque, né? Quem cuida da defesa, cara, tem que estar olhando tudo ao mesmo tempo, né? E uma brechinha que existe, cara, é onde vai ser explorado. Então é muito difícil você falar o que aconteceu ali, né? A gente vê algumas entrevistas falando, existem N possibilidades, né? Agora, a gente julgar é muito difícil, porque você tem que estar lá e você saber como que é todo o funcionamento, aonde que tá essas brechas, né? A gente fala no genérico, né? De como normalmente isso acontece, né? Que a gente tem aí algumas opções, né? Você tem essa parte de engenharia social, né? De você aliciar um funcionário para você conseguir informações privilegiadas. Vocês têm também, por exemplo,
a falta de atualização de algum software, né? A falta de atualização de algum software, gente, é algo muito crítico, porque um patch de atualização que não é implementado pode gerar uma brecha, né? Existem boletins que, quando qualquer brecha é detectada, é gerado um boletim, as empresas corrigem, né? E você já faz a atualização justamente para que essa brecha não fique disponível. Mas tem empresas que demoram para fazer essa atualização. E aí, de posse dessa nova vulnerabilidade, os atacantes vão explorar, né? Então, existem milhares de coisas que devem ser feitas aí, né? Não existe uma receita mágica, né? Existe uma série de atitudes, de ações que precisam ser tomadas para mitigar esses ataques. E hoje o que a gente vê é que o time de ataque é muito melhor preparado do que os times de defesa. Né? Caramba. Hoje a gente precisa de profissionais dessa área para que eles possam atuar nas empresas na parte de defesa. E você falar para uma empresa hoje que você precisa de um time de segurança que ele vai apenas cuidar da parte da defesa, o gestor não fica vai louco. Imagina, eu vou ter uma equipe só para isso? Aí ele É isso, né? Hoje a gente fala, nessa área nós temos algumas empresas, as empresas melhores preparadas, né? Que nós temos lá o Red Team e o Blue Team, né? Nós temos funcionários dentro dessa empresa que eles ficam a todo momento atacando. E nós temos equipes ali dentro a todo momento defendendo. Né? Falou, pô, mas dentro do ambiente de trabalho, exatamente dentro do ambiente de trabalho. Porque eles preferem que o Red Team ache a falha e o Blue Team conserte, do que uma pessoa externa encontre essa falha. Nossa, né? o professor, eu ia falar exatamente isso. Então, até essa condição acabou gerando empregabilidade, vamos dizer assim, né? Sim, sim. As empresas têm a dependência de um profissional desse, vamos colocar, né, que acaba agindo de forma indevida, contratando um cara desse pelo potencial, capacidade que ele tem para poder... eu prefiro pagar para você trabalhar para minha empresa, ao invés de você ficar atacando a minha empresa e ter que te remunerar, pagar sequestro, etc, né? E hoje a gente vê uma demanda muito grande por esse tipo de profissional, né? O difícil é você achar o profissional qualificado para isso, né? Essa é a maior dificuldade. Então, muitas empresas investem nos seus funcionários com treinamentos, porque isso é muito importante. E cada vez mais, pessoal, infelizmente, a gente vai ouvir falar disso daí. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, cara, está no top 5 dos países mais infectados por ransomware. Né? Caramba, eu não sabia disso. É um dos top 5. O ano passado, nós estávamos em 9º lugar. Nossa. E esse ano nós já subimos para 5º lugar. Ô, professor, desse jeito parece assim, né? Brasileiro é tinhoso, né? Não, 10º não. Vamos pro primeiro, vamos pro top 1. Vamos pro top 1. Nós tivemos nesse ano, cara, um total, né? Aproximado de 4 milhões, cara. Vocês têm ideia? 4 milhões de tentativas de infecção só nesse ano, cara. Um aumento de 158% no número de tentativas. Então, a todo momento, cara, essas instituições estão sendo atacadas, né? E isso quer dizer que muitas instituições já podem estar com esse ransomware descansando lá, só esperando o momento certo de agir. Para ser ativado. Nossa, isso é loucura. Exatamente. Caramba, tá? É quase, assim, né? Falando bem de forma pejorativa, é quase um câncer. Você não está sabendo, ele já está estudando, ele já está vendo todo o comportamento da rede, toda a segurança, o firewall ali tentando com todo o custo. Não é só o firewall é uma parte, é que eu falo, né? Sim. Nós não temos algo que fala, ó, é isso daqui que vai sanar. Não é um conjunto de ações, de software, de hardware, de pessoas, de processos, né? Tudo isso envolvido é que vai fazer a segurança do ambiente, né? Uma cultura de informação. É um por um fazendo sua parte que melhora na segurança, você diria? Exatamente, né? E tendo a consciência, né? O mais importante é a consciência, né? Quando a gente entra nas empresas, você faz o treinamento com os funcionários e você fala com eles, né? Da importância disso e tal.
é até legal, porque o que acontece? Na hora eles entendem. Cara, mas passou 6 meses, tá todo mundo fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Então precisa ter ali uma equipe, né, voltada para isso, uma equipe chamando atenção, né? O que a gente fala, você ter as pílulas, né, que são dispostas no ambiente, alertando os funcionários, né? Algumas empresas, algumas empresas elas fazem campanha de phishing, né? Ou seja, faz uma simulação de um phishing, de um e-mail, e ver quem cai, né? Para que a gente possa alertar uma forma, né, de conversar com esses funcionários. Olha, nós mandamos um e-mail, tantas pessoas caíram, né? Vamos fazer uma reunião, vamos discutir isso, por que isso está acontecendo, né? Então é algo que precisa ser trabalhado. É quase você ter que colocar para empresas que não são multinacionais, disciplinar a brigada de incêndio. Exatamente. Só que convertendo para um lado já da virtual. Tecnologia. Exatamente. Isso. E já aproveitando, para você que está nos acompanhando, chama um amigo. Nós estamos aqui no Break Universitário Univem. Professor Paulo Rogério, Pedro Henrique Beck. E só detonando aqui em segurança de dados. Fala a verdade, professor. Top demais, né? Sim, um assunto muito gostoso, cara. Muito legal de se falar. Né? É um outro mundo, né, cara? Sim, é um outro universo aí que a gente vai navegando, né? E é engraçado que é um outro universo que coexiste com o nosso. Exatamente. É uma coisa necessária. Sim. Mas se fosse hoje, para fazer assim, ó, vamos começar uma empresa agora e já instalar uma cultura, Paulinho, o que você diria, assim, no sentido de tecnologia, dessa segurança, dessas prevenções que são possíveis tá se instalando? Porque startups e empresas voltadas para a área de tecnologia, assim, cresceu muito também. Sim, primeiro de tudo, Kelso, tem que ter uma reunião com gestores, cara. Isso tem que partir de cima. Não existe nenhuma ação que possa ser feita sem que os gestores estejam comprometidos. Entendi. Né? Então, uma reunião com gestores para identificar os processos, falar das possibilidades, e eles têm que estar envolvidos, cara. Qualquer ação, eles têm que estar envolvidos. Né? Porque não adianta você falar com um funcionário, você explicar essa situação, se eles não forem cobrados por isso também. Né? Então, qualquer incidente, todo mundo tem uma responsabilidade. Né? Então, falar isso para ele. E eu acredito, cara, que a gente vai começar a ter uma cultura melhor agora por conta da LGPD. Né? Porque a LGPD chegou, né? Sim. Aí, e está cobrando um pouco dessa responsabilidade das empresas com os dados. Né? Então, a gente vê muitas empresas hoje começando a se preocupar de uma maneira um pouco mais real, né? Levando um pouco mais a sério a forma com qual eles lidam com os dados. Né? E a segurança da informação está toda aí. Sim. Né? A gente geralmente fala de segurança da informação, o pessoal já relaciona os computadores. Não, é tudo. Eu sempre falo, segurança da informação é tudo. Professor, para a galera mais desatualizada, que eu tô pensando assim, na galera que não vai saber, o que seria a LGPD? Para, tipo assim, uma senhora que tá ouvindo, fala, mas o que é essa LGPD? Que é isso? Legal. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? É uma lei que chegou para, vamos dizer assim, para fiscalizar as empresas, né? Para que elas tenham um cuidado no tratamento de dados pessoais. Tá? Então, hoje as empresas elas são responsáveis por todos os dados que elas têm dos funcionários, dos seus clientes. Né? Então, todos os seus clientes eles têm o direito de saber como os dados deles são tratados dentro dessa empresa. De saber como é que eles são excluídos, por quanto tempo eles vão ficar armazenados, com quem que eles compartilham, se ele autoriza ou não a empresa compartilhar esses dados. Né? Então, tudo isso hoje, o cliente ele tem essa lei que ampara ele. Né? Isso é muito bom. Sim. E até que também, Paulinho,
evite um comércio de venda de informações também, né? Porque exatamente, né? senão já entra num quesito de comércio, aí vai ficar um raptando dados de outro, vira uma loucura isso aí. Exatamente. Isso não, infelizmente, não vai impedir, né, cara? Porque muitos roubos, né, vão acontecer em cima de invasões, mas vai policiar as empresas para que elas não fiquem trocando base de dados com outras empresas. Sim. Né? Então, isso vai mitigar um pouco essa parte de trocas, né, de informações. Porque comércio existe, né, em cima desse volume de dados, e cada vez mais. Né? Hoje a gente ouve muito falar de vazamento de dados. Sim. Né? Então, uma empresa que hoje ela sofreu um vazamento de dados, ela vai ter um grande prejuízo aí. Né, um prejuízo financeiro agora pela Lei Geral de Proteção de Dados e um prejuízo também com o seu público, né, que eu acho que esse talvez seja um dos mais graves. Perde a confiança, né? A confiança, exatamente, a credibilidade, né, que eu acho que é um dos pilares maior aí do relacionamento de uma empresa com seus clientes. Sim. E o impacto que tudo isso ocasiona também, né? Sim. Um vazamento de uma empresa como uma Coca-Cola, Disney, sei lá, várias outras. Né? A gente está chutando alto aqui, mas o estrago pode ser muito grande. Né? Exatamente. Talvez até irreversível? Ou não, dá para continuar depois de um tempo? Então, aí vai depender muito da empresa, né, de como que ela vai lidar com isso, né, o tempo que ela tem para reverter todo o cenário, né, então vai depender muito da empresa, né, de como que ela vai tratar disso daí. Que já é uma preocupação, né? Sim. Mas eu acho que as empresas poderiam estar acompanhando o nosso podcast também, que a gente tem alunos excelentes aqui na área de sistemas, de ciência da computação, que já podem estar inserindo, criando uma parte de segurança. Isso. Professores que dão todo apoio para a gente, Paulinho, que até podcast participa. Estamos aí, gente. Estamos aí. Né, eu vou falar para o pessoal, né, tomar muito cuidado, né, que às vezes a gente fala, mas eu tive a senha do meu Facebook roubada, né, pô, não teve nada, cara, você deu de graça para alguém, eu não tenho dúvida disso. Você deu de graça. Você deu, cara, não vem com essa historinha não, invadiram não. O que acontece? Hoje a gente vê muita gente fazendo download de sites, né. Sim. Eu tenho os torrents, né, cara, você vai pegar um site lá, a gente fala de pirataria, pô, mas isso é coisa de gente velha que não sabe o que é moderno. Hoje eu não preciso pagar por nada, eu tenho tudo na internet, né? Mas você pensar, por que uma pessoa vai fazer algo de graça para você, cara? Por que uma pessoa vai pegar um site, um aplicativo que é pago, cara? Por que ela vai fornecer de graça para você? Né? Por que ela vai te dar um crack para você quebrar de um programa para você utilizar de graça? O cara é o Robin Hood da internet. Pois de graça, cara. Isso é muito perigoso, né? Você usar esse tipo de software, você utilizar esse tipo de programa que você não sabe, cara, de onde vem. Você não sabe quem que está manipulando aquilo. Você não sabe o que ele está instalando no seu computador. Né? Muitos dos ataques hoje, para vocês terem ideia, não parte do computador do atacante. O atacante, ele recruta máquinas para fazer o ataque. Né? E como que isso acontece? Né? Através dessas portas de entrada. Né? Um software malicioso que o cara instala sem saber, ele abre uma porta para que alguém possa recrutar computadores e desses computadores fazer o ataque. E se houver um rastreamento, porque o que eu falo hoje, ninguém está oculto na internet. É verdade. Né? E se houver um rastreamento, vai chegar na sua máquina. E como é que você vai provar que não foi você que fez o ataque? Se foi feito do seu IP, né? Você tem um registro lá no seu provedor e foi feito de lá. Sim. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, pessoal. O que a gente falou hoje, segurança não é brincadeira, cara. A gente saiu já desse mundo fictício, né? De
de achar que o que a gente faz na internet a gente está oculto, né? E tudo é de graça, eu não preciso pagar por nada, eu tenho tudo na minha mão, tá? Você até tem, mas a que preço que você vai ter isso? A longo prazo, né? Porque a longo prazo. Daqui a um tempo. Exatamente. E também tem essa questão de terminais, né? Hoje tem muito mais terminais acessando a internet que podem, né? Celular, aumento de celular. Hoje muita gente trabalha com celular, e-mail, isso Sim. é tudo pontos de acesso também para quem quer fazer esse trabalho de recrutamento de máquinas para poder fazer ataques, né? Sim, são dispositivos, né? Qualquer dispositivo conectado é uma fonte de acesso. Sim. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz aí dentro dessa área, né? Parar um pouco com essa achar, né, que tudo você pode, porque não é assim, você até pode, mas você tem um grande risco por trás disso tudo. Né? É o que eu falo, quando a gente começa a trabalhar com a segurança da informação, a gente fica meio bitolado, né? Mas é melhor a gente pecar pelo excesso, né, do que você pagar pela falta. Exatamente. Sim. Professor, uma questão minha, assim, eu fico pirado nisso. Vamos supor, eu vou no aeroporto e acesso o Wi-Fi do aeroporto. Você acha que meus dados ficam muito expostos numa rede pública? Tipo, fica, né? Fica muito exposto. Lá, tá? Você pode ter Paga um pacote aí de dados, rapaz. Isso. É que eu sempre oriento, cara. Se você vai num lugar público que tem lá, Wi-Fi de graça. Você vai numa pizzaria, por exemplo, você tem lá a senha do Wi-Fi. Beleza, eu pego a senha do Wi-Fi, coloco lá e acesso. Mas você não sabe quem está conectado nessa rede também. Porque a chave que você está usando lá é a mesma chave que outra pessoa vai estar usando também para conectar. Ela pode capturar dados ali e depois usar essa chave aí para descriptografar todos os dados que ela coletou ali. Né? Então você está muito, muito exposto mesmo. Né? É um risco muito grande que você corre. Eu sempre falo, você está num lugar externo, meu amigo, usa o 4G. Tá? O Wi-Fi usa da tua casa. Lá, o papo. Passou o papo. Tá bom? Existe esse risco, sim. Tá, e o cara pode nem estar dentro da pizzaria, por exemplo, ele pode estar fora. Do outro lado da rua, numa casa do lado. Se ele tiver o sinal chegando até ele pode montar lá uma estrutura e ficar lá capturando dados. Depois o cara fecha o notebook, vai embora e fala, bom, agora deixa eu ler aqui o que foi enviado lá dentro desse papo. Né? E os dados provavelmente estarão lá. É que nem aqueles aplicativos, né, que, descubra a senha Wi-Fi, aí vira uma rede, cada um que vai num lugar vai adicionando as senhas lá, e você achando que tá, pimpãozão, tá? Clique aqui e pega o Wi-Fi de grátis, assim, um verde gigantesco. Exatamente, o cara tá se achando bom, né? Usar o Wi-Fi, já sabe a senha, só colocar e usar, né? Tá bom, vai nessa. Isso é muita loucura, né? Porque é para qualquer pessoa. Uma criança mexendo no Wi-Fi e conectou, pronto. Vamos supor que tá com o celular do pai, que é CEO da Microsoft. Vamos supor. Ele entra no Wi-Fi público, o cara tá no momento, o cara falou e roubou os dados do CEO da Microsoft, porque o filho acessou o Wi-Fi do cara. Dependendo do tipo de dados que ele for transmitir ali, né, você vai pegar algumas informações importantes, né, que podem servir, que eu sempre falo, toda parte de coleta de informação antes de um ataque, ela é primordial, né, então, é que a gente fala assim, eu trabalho muito a parte de pentest, né, que a gente chama do ethical hacker, que nós precisamos aprender todas as técnicas hacker, né, para você saber como eles agem, para você poder se precaver também. Né? Então, dentro desse universo, que a gente fala, a coleta de informações é o ponto mais importante. Quando você vai fazer o ataque ou você vai ganhar o acesso, você já tem muita informação. Né? Para quê? Para que você não dê um tiro errado. O tiro tem que ser certeiro, porque qualquer erro que você dá ali, você pode ser bloqueado. E depois tudo que você fez vai por água abaixo. Fica perdido. Né? Então, todas essas informações, essas coletas, né? Por exemplo, uma pessoa que quer
atingir uma determinada empresa, vai pegar os hábitos da pessoa, que lugares que ela frequentam, né? De fim de semana, ela costuma em tal lugar, eu sei que lá tem um Wi-Fi, né? Pô, vamos tentar entrar lá e ver o que a gente consegue. Será que ele acessa aquele Wi-Fi? Né? Então é uma série, gente, é uma série de informações, né? O hacker não é só o cara ali atrás do computador, não. Né? Tem toda uma parte ali de engenharia social que é muito complexa, né? O hacker é aquele cara que ele tem o hacker físico, que ele consegue uma credencial para entrar num prédio. Nossa, cara, né? Para entrar num prédio e analisar a estrutura, né? Conseguir acessar determinados departamentos, ver algum ponto vulnerável de rede onde ele possa se conectar, né? Então é todo um ambiente, gente. Né? Então, é que eu sempre falo, quando a gente fala de hacker, esquece aquele carinha de capuz sentado na frente do computador, numa sala escura com 5 monitores, tá? Esse daí é uma parte. Sim. A ponta do iceberg. Talvez até o cérebro, né, Quem Paulinho? sabe, né? Quem sabe. Não, mas hoje, não vai longe. Hoje o Google praticamente tem tudo. Né, a partir do momento que você criou o e-mail e coloca lá aceito, porque eu ainda não conheci ninguém que lê todo aquele termo de aceite, né, de criar uma conta do Google. O pessoal vai lá, cria, dá um aceite, passa next e pronto. Já tocou e-mail. Mas a questão de acesso a fotos, dados, localização, toda a movimentação virtual que a gente acaba utilizando hoje está voltado, né, nesses bancos de dados também deles. Sim, é difícil, né? A gente não sabe o quão seguro eles estão, né? Mas também é meio improvável a gente imaginar o compartilhamento desses dados por essas empresas, né? O que a gente pode entender são serviços que são disponibilizados para que o usuário use, né? E o fato de como eles utilizam e o fato de como eles podem ser interceptados é que é a questão. Né, habilitar o rastreamento do celular, né, alguém que possa ter o acesso ao seu celular para saber onde você está. Então, isso tudo é que a gente tem que levar em consideração. Né? Sim. E que também, se você ficar com paranoia, você não faz nada, né? Exatamente. Exatamente. Você não vai fazer nada, você não vai ter celular, você não vai fazer nada. É o que a gente fala, tenha cuidado, não seja inocente, ninguém te dá nada de graça, né? Ninguém manda SMS para você te dando prêmio, quer dizer, mandar até manda, né? Mas o prêmio não existe, tá? Então esqueçam, pessoal, você recebeu um e-mail que não tem nada a ver com você, não abram, tá? Se abrir, não clica em nada, não façam download do que vocês não sabem, de onde que é a sua origem, né? Você não sabe o que está instalando no seu computador. Então fiquem muito atentos, né? Fiquem muito atentos, porque realmente é algo que a gente precisa se preocupar, né? Não é algo que a gente possa deixar baixar e achar que isso não é nada, porque é assim, gente. Tomem cuidado. Paulinho passou o papo, hein, para vocês que estão ouvindo. Para de baixar filme da Netflix no Torrent, que vocês baixam. Para de baixar música, que você, é o crime, hein, perigoso. Hoje isso já não está mais existindo, né, gente? A gente precisa tomar muito cuidado. A gente tem os canais aí, né, de streaming, você paga um pouquinho por mês, mas você está seguro ali, né? Sim. Então, cuidado ali, né? Cuidado. Paulinho, aí agora sim, uma pergunta bem de leigo mesmo. Quando a empresa ela já monta uma primeira rede, né, para atender, né, um primeiro formato, um escopo ali. E aí existe uma ampliação. De forma bem pejorativa, fazer aquele puxadinho de rede, sabe, assim, para atender, né, a ampliação, na verdade, da rede. Toda essa parte também tem que entrar na parte de configuração de segurança, é pior, é melhor, tem que mudar toda a rede, o equipamento, não.
isso tem uma preocupação maior quando o administrador tem que fazer essa ampliação, ou como que funcionaria isso? Eu vou imaginar isso como se fosse um escritório pequeno, né, que você tem algumas máquinas lá e de repente você precisa expandir. É aquilo, a segurança ela tem que estar em todos os lugares, né, Kelson? Sim. Né, então você tem que estar atento a tudo, independente da quantidade de máquinas que você tenha, você tem que estar atento, né, entender quais são os seus riscos, né, você ter pessoas especializadas que possam te orientar a forma com qual você vai expandir a sua rede, como você vai organizar, né, então isso tudo é muito importante. O que a gente fala, não é uma única coisa que vai te garantir, é uma série de ações, né, que você vai precisar utilizar para você implementar a sua segurança. Né, então, o que a gente fala, é hardware, é software, são pessoas, são processos, são tudo envolvido aí nessa questão. Certo. Bom, eu acho que foi um prazer enorme participar desse evento. Eu nunca tinha participado de um break universitário Univem em formato podcast. Achei bem legal, deu para aprender mais um pouco, além do privilégio de já ter as aulas de redes, que a gente também está aprendendo bastante. Não percam, ouçam lá, consultem, vai estar aberto para todo mundo. Paulinho, muito grato pela participação, pelo convite aceito. Legal, Kelson. Eu que agradeço, cara, essa oportunidade de poder conversar um pouco sobre isso, de fazer alguns alertas, né? E quem tiver alguma dúvida, quiser me procurar nos corredores para a gente trocar ideia, fiquem à vontade, tá? Eu gosto muito de conversar sobre isso, né? Então, quando vocês falaram para mim, eu falei, ih, caramba, é agora. Até que hora que vai? Porque eu não paro mais de falar, cara. Não, esses assuntos. Quando você falou do cabo que passa por baixo do oceano, eu pirei. Eu falei, como assim? Tem um cabo debaixo do oceano, gente? Que loucura. Exatamente, é um assunto bem complexo aí. Se deixar, a gente fica até amanhã conversando e vai até mais. Beleza pura. Mas obrigado, pessoal, pelo convite. Fiquem sempre à vontade para me convidar. Eu estarei sempre à disposição quando vocês precisarem, beleza? Beleza. Muito obrigado. Então, obrigado, Kelson. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rogério, valeu, aí, Pedro. pelo apoio técnico. Valeu. Foi um grande prazer. Que honra, que honra. E aqui encerramos mais um Break Universitário Univem. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Você ouviu o podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de Sistemas de Informação do Univem.